Bom dia. Hoje no Jornal Digital iremos ter como tema a crise hídrica no Brasil. Para nos informar mais desse assunto, chamamos o geógrafo Iani, o biólogo Conrado, o sociólogo Vitor e o filósofo Fernando. Estamos aqui agora com o professor de matemática Caleb. Caleb, como se encontra o clima e a distribuição de chuvas no Brasil atualmente? Bom dia, Raíssa. Primeiramente, irei falar sobre os climas do Brasil e a distribuição das chuvas em todo o território brasileiro. Irei começar a falar, a mostrar, na verdade, sobre o mapa de todo o território brasileiro com seus principais climas. Eu escolhi os dois principais climas presentes, que é o clima tropical e o clima equatorial, que são os mais abundantes de todo o território. Primeiro, irei falar sobre o clima tropical, que suas principais características é que sua temperatura é extremamente elevada em grande parte do ano. Ela possui em média 24 graus por ano e a sua amplitude térmica é de cerca de 5 a 6 graus. As suas chuvas giram em média 1.500 milímetros ao ano. Agora, sobre o clima tropical, uma característica intrigante é que ela possui sua elevada temperatura, igual o clima tropical, grande umidade e baixa amplitude térmica. A outra é que possui variação térmica entre 24 e 26 graus e chuvas abundantes e índices pluviométricos superiores a 200 milímetros. Aqui podemos ver os gráficos barra climograma do clima equatorial e o clima tropical. O clima equatorial, escolhemos a cidade de Manaus, onde realmente mostra que durante ao ano tem 2.000 milímetros. E o clima tropical de Goiânia, que possui 1.800 milímetros. Em questão dos reservatórios, como está a situação dos reservatórios na região sudeste? A situação dos reservatórios na região sudeste encontra-se muito crítica, principalmente no sistema Cantareira, que em 2013 possuía mais 50% de sua capacidade. Um ano e meio depois, está com 19,7% e continua estável. Agora irei mostrar um gráfico a seguir. Esse gráfico mostra o sistema Cantareira, esse gráfico em 8 de 5. Em 2013, o sistema Cantareira possuía 61,9%. Em 2014, 9,4%. E no dia 8 de 5 apresentava 9,7% negativos. Aqui mostraremos outro gráfico feito pela Sabesp e atualizado no dia 21 de 5 de 2015, onde mostra o sistema Cantareira, que possui o seu volume armazenado de 19,7%. Sua pluviometria do dia é de 0,2 milímetros, muito baixa comparado anteriormente. A sua pluviometria acumulada no mês é de 45,2 milímetros, o que é muito baixo comparado à sua média mensal histórica, que é de 78,2 milímetros. Obrigado pela sua participação, Caleb. Obrigado. Estamos aqui com o biólogo Conrado. Como você descreve a poluição da água? A poluição da água é um dos piores fatores de poluição que temos atualmente no mundo. Dentre a poluição, desses vários tipos de poluição que temos, a que eu vou falar que é a eutrofização, que é o aumento, a grande quantidade de nutrientes na água, fazendo com que as águas superficiais aumentem, assim bloqueando a entrada do sol. E quais são os seus efeitos sobre a cadeia alimentar, incentivando a fotossíntese? Então, devido a esse aumento das algas na parte de cima da água, a luz solar não consegue penetrar nas algas e as plantas fotossintetizantes que ficam no fundo. Ou seja, elas não conseguem produzir o oxigênio necessário para os peixes e as outras espécies que vivem nesse lago ou nessa lagoa ou qualquer outro lugar que tenha essas formas de vida na água, e elas não vão conseguir, como é que eu posso explicar, sobreviver lá, fazendo assim com que as bactérias decompositoras aumentem, fazendo com que a água seja imprópria para o consumo, até mesmo para o próprio ser humano. Obrigada pela participação.
Esse aqui é o geográfico Iani. Iani, você poderia nos apresentar o funcionamento das hidrelétricas? Claro. As hidrelétricas geralmente são construídas no curso do rio. Geralmente utilizam o desnível das quedas d'água para impulsionar uma turbina, gerando energia mecânica que é transformada em energia elétrica e é passada para a população. E quais são as vantagens das hidrelétricas? As vantagens das hidrelétricas é que elas não são energias renováveis e não emitem poluição. E as desvantagens? As desvantagens são que nas reservas, onde a água passa depois da turbina ser girada, é construído um grande lago que geralmente até é destruído uma grande floresta, uma grande parte de floresta e assim. Obrigada pela explicação das hidrelétricas. Sociólogo Vitor, quais são os problemas sociais ocasionados pelas questões hídricas? São as deslocações das populações, porque para ter uma usina hidrelétrica é necessário ter um lago artificial. E para ter esse lago, você tem que inundar uma certa região, que pode viver populações indígenas e ribeirinhas que são forçadas a se deslocarem a outras regiões, mesmo vivendo ali há vários anos. E você acha que elas teriam soluções? Se tem uma solução sim, se fizer num local mais apropriado, por exemplo, no Rio, onde não tiver uma população por perto, ou até por trás as quedas d'água ou cachoeiras, ou até as praias. Obrigada. Filósofo Fernandes, como foi a obra e a vida de Thales Mileto? Bom dia, Raíssa. Bom dia, pessoal. Bom, A obra de Thales Mileto é muito conhecida. Aqui nós temos uma 14, dizendo assim, uma estátua. Ele é considerado um dos 12 gênios da filosofia grega. Ele é o primeiro filósofo reconhecido. Ele, além de ser filósofo, era arqueólogo, era matemático e muito, como se diz, engenheiro. Ele defendia a hipótese de que a água era a origem de todas as coisas e que nada podia se evoluir através, a não ser pela água. Essa foi a grande obra de Thales Mileto. obrigada. Bom, gente, e esse foi mais um jornal distrital. Obrigada pela audiência.